Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje estudando a terceira parte do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos de 16 a 24, e o título do nosso estudo de hoje é Dinheiro é assunto sério. Dinheiro é assunto sério. E Paulo vai estar falando da responsabilidade financeira, as responsabilidades financeiras devem ser confiadas apenas a indivíduos comprovadamente íntegros e devem ser tratadas de modo a garantir prestação de contas e total transparência. Se não é assim que funciona na sua igreja, tem alguma coisa errada aí. Vamos estar lendo o texto. Não é? Ali em 2 Coríntios 8, versículos 16 até o versículo 24, Paulo disse o seguinte: mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos participando desse estudo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nesse momento, Senhor, eu quero agradecer pelas pessoas que o Senhor tem colocado, Senhor, em suas igrejas, para administrarem, ó Deus, de forma séria e sabiamente, Senhor, os recursos que são captados por meio dos dízimos e das ofertas. Nós te louvamos, Senhor, por essas vidas que abrem mão do seu tempo, abrem mão do seu conhecimento técnico para estarem ali se dedicando a esse trabalho nas suas igrejas. Esteja abençoando os teus servos, livrando-os, ó Deus, de toda a tentação. E nós te pedimos, Senhor, que as igrejas que não possuem pessoas sérias nesta área, que elas possam, ó Deus, rever esse assunto, rever, Senhor, essas questões, para que não haja escárnio, para que não haja escândalo do seu evangelho pelo mau uso, ó Deus, do dinheiro arrecadado. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo, através desse término do capítulo 8, irmãos, ele está nos mostrando que dinheiro é assunto sério. Observe que Paulo, quando esteve lá em Corinto pregando para aqueles irmãos, diferente de outras localidades onde Paulo abriu frente do trabalho de missões, missionário, Paulo não aceitou receber nada daqueles irmãos. Paulo se sustentou ali por meio da confecção de tendas, até que ele recebeu oferta, para que ele pudesse receber oferta, se não me engano, das próprias igrejas da Macedônia, para que ele pudesse se sustentar ali e de forma que ele pudesse se dedicar totalmente à pregação do Evangelho. Mas ele não aceitou receber dinheiro da igreja de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando: olha, irmãos, façam a coleta de modo que quando eu chegue aí em Corinto, eu não seja participante do recolhimento do dinheiro. Eu não quero estar presente quando o dinheiro for arrecadado. E agora Paulo está falando, cobrando daqueles irmãos que eles coloquem na prática aquilo que eles haviam proposto no coração deles, e Paulo está dizendo: olha,
Tito vai ser a pessoa que eu estou mandando, Tito é a pessoa de minha confiança para estar aí, cuidando da arrecadação das ofertas, mas além de Tito, vai mais 2 obreiros. Que obreiros são esses? Obreiros que as igrejas escolheram. Não eram amiguinhos de Paulo, não eram companheiros de Paulo, de modo que pudesse haver ali, tá tudo, né? Tá tudo combinado ali. Paulo não veio, mas veio aqui os seus comparsas. Não, Paulo se abstém de estar ali. Ele envia Tito, que é sim pessoa de sua confiança, mas além de Tito, vai 2 pessoas que foram eleitas pela própria igreja. E assim trabalha. Se você costuma me assistir no canal, você sabe que eu pertenço a uma igreja da denominação batista. E dentro das igrejas batistas, nós fazemos mensalmente uma reunião, uma sessão ordinária, não é uma sessão contínua, onde existe uma prestação de contas. Nós temos o tesoureiro, nós temos, geralmente podem ser 2 ou até 3 tesoureiros, de forma que ao ser, né, retirado as ofertas dentro da igreja, ou hoje quase não é mais, as ofertas não entram mais por meio, né, ali em dinheiro vivo dentro da própria igreja, mas ela entra mais por meio de Pix, por meio de transferência bancária. Mas o irmão, ele não tem acesso, um tesoureiro não tem acesso ao dinheiro sem a presença de outro. É sempre 2 ou até 3 que vão fazer ali a contagem daqueles valores. Uma pessoa é responsável por lançar os pagamentos. Tenho que pagar a luz, a água, tem que pagar o imposto, temos que pagar os funcionários, mas outras 2 pessoas é que vão fazer a aprovação. Uma pessoa sozinha não consegue fazer a aprovação das despesas. Então, uma lança as despesas e 2 aprova. As pessoas que aprovam, elas não conseguem fazer o lançamento. Quer dizer, existe a participação de várias pessoas. Para quê? Para que haja idoneidade. Porque, irmãos, tem um ditado popular que é muito relevante. Diz que a oportunidade faz o ladrão. Às vezes a pessoa ela não está interessada em pegar, em fazer uso daquilo. Mas a facilidade que é dada a ela acaba gerando a oportunidade dela usar um dinheiro indevidamente. Por isso que as pessoas falam, o pastor é rico, o pastor fica com dinheiro. O pastor não passa nem perto do dinheiro na igreja. E os tesoureiros, eles são eleitos por quem? Pela igreja. Numa sessão, numa assembleia extraordinária, ali são eleitos as pessoas que devem estar à frente. De preferência, irmãos, essa pessoa, ela deve ser ligada à área financeira, de forma que ela saiba fazer uma aplicação, de forma que ela saiba gerir aquele dinheiro com sabedoria, que ela não venha a deixar as contas atrasarem, deixar de pagar um imposto. Então, é importante que uma dessas pessoas que esteja à frente, ela tenha alguma noção de administração, de contabilidade. Uma outra situação que é muito importante da gente observar, irmãos, é que também é importante que entre as pessoas que cuidam das finanças da igreja, haja ali uma pessoa com visão ao ministério, com visão e propósito ministerial, porque não adianta você estar ali querendo fazer a gestão do dinheiro da igreja como se você estivesse fazendo a gestão do dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Porque a empresa, ela lida, ela tem que ter lá
o capital de giro, ela tem que ter isso, mais aquilo. Mas você, quando você lida com as coisas, o dinheiro na igreja, nós precisamos entender que há todo um envolvimento espiritual. Então, dentro da denominação batista, nós fazemos um orçamento. Os ministros, as pessoas que são responsáveis pelo ministério, eu sou responsável pelo ministério de ensino. O pastor Jorge Correia é responsável na nossa igreja pelo ministério com família. Existe o ministério de música. Então, vamos pegar esses 3 ministérios. Nós precisamos entregar no final do ano, estamos nos reunindo para entregar o orçamento para o próximo ano. Então, eu preciso colocar lá, olha, no mês tal, vou precisar comprar literatura. No mês de julho, nós teremos a EBF das crianças. No mês tal, é necessário dinheiro para trazermos um palestrante, uma pessoa de fora, né, no mês de outubro, para vir falar para as crianças. O pastor Jorge Correia, ele vai fazer o levantamento dele e ele vai pensar, olha, no mês de maio é o mês da família. No mês tal eu preciso de dinheiro, vai ser necessário termos uma verba disponível para isso e aquilo, para termos cursos, para enviar pessoas para seminários. O pastor Marcos Braga, que é responsável pelo Ministério de Música, ele precisa colocar lá, olha, nós precisamos trocar os microfones, nós precisamos trocar determinados instrumentos, eu preciso ter uma verba mensal para a troca de cordas de violão, preciso ter uma verba para a afinação do piano, e isso tudo é entregue para uma comissão financeira. Então, os ministérios levantam o seu orçamento, esses orçamentos são entregues ali para a comissão financeira, que ela vai, de acordo com a média das entradas da igreja, buscar fazer ali a gestão mensal. Isso tudo é necessário conhecimento, é necessário dedicação. Porque o dinheiro, eu lembro que a minha mãe, ela sempre falava muito isso lá em casa, que dinheiro de dízimo é dinheiro de gente, de viúva, de gente humilde, e ele não pode ser tratado de qualquer forma. Eu não vou entrar no mérito de determinados líderes que abusam, entendeu? Em fazer extorsão mesmo de dinheiro dos membros de igreja. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Isso aí existe e a Bíblia é bem clara quando ela diz que cada um dará conta de si mesmo. O que eu quero falar com você é a forma como o dinheiro é administrado, no caso aqui, para os membros da PIB da freguesia, e se você faz parte de alguma outra denominação, você fica sabendo como funcionam as coisas na denominação batista. Então, existe uma comissão de finanças. Essa comissão de finanças é muito interessante, irmãos, porque eles gerem os recursos da igreja, mas eles não botam a mão no dinheiro. Um irmão que faz parte, por exemplo, do exame de contas, o que é o exame de contas? Toda despesa que é feita, seja do copo de água que fica no púlpito para o pastor beber durante o sermão, até a compra de um carro-pipa de água, precisa do recibo, precisa da nota. E essas notas, elas vêm para a comissão de exame de conta. Então tá lá todas as despesas que foram feitas com os seus recibos e a justificativa de em que aquilo ali foi usado. Comprou-se flores. Olha, em que contexto compra flores? Para a decoração do Dia das Mães. Compramos flores para a igreja. Então tá ali o valor e o destino e o ministério ao qual aquela despesa ali vai estar ligada. E aí a gente vai podendo ter a observação e até fazer os manejos. Porque vamos supor que foi estabelecida uma verba para o meu ministério, mas eu não chegou lá e eu estou com verba sobrando. Mas o Ministério de Música
teve um problema lá e ficou com dificuldade na compra de determinados instrumentos lá, que quebrou o instrumento, queimou a caixa de som, alguma coisa aconteceu. Então pode-se realocar os recursos de um determinado ministério para outro ministério, desde que haja o quê? Consenso entre os ministros, consenso com a parte que faz ali a gestão financeira da igreja. Então é dessa forma que o dinheiro é administrado. E Paulo, ele está falando, olha, eu não quero tocar nesse dinheiro, mas eu estou enviando aí Tito. Como eu disse, Tito é uma pessoa da confiança de Paulo, mas Paulo vai citar duas pessoas que ele não diz o nome, e ele vai dizer que essas pessoas estão sendo enviadas porque elas foram eleitas pelos outros irmãos. E por que Paulo está tendo todo esse cuidado? Porque ele não quer ser acusado de uma administração indevida daquele dinheiro. Eu lembro, há um tempo atrás, de uma situação em que havia uma pessoa que era tesoureira e essa pessoa, ela ficou desempregada. E aí, quando essa pessoa ficou desempregada, ela estava ali gerindo os recursos. E acaba que, diante da necessidade lá de alguma coisa que ela teve na família, ela acabou usando dinheiro de dízimo. E aí, essa pessoa veio, essa pessoa pediu perdão e ela foi afastada, óbvio. Passou um tempo, acho que coisa de 1 ano, alguma coisa assim, e aí um irmão da igreja novamente veio propor que aquele irmão fosse colocado novamente como tesoureiro da igreja. E essa pessoa, ela continuava passando por uma séria dificuldade financeira. Então eu me levantei, né, na sessão, na reunião que estávamos, e eu falei, o irmão acha que é prudente? O irmão não considera que nós estamos lançando essa pessoa no fogo? Porque ele já tinha, irmão, passado por aquilo ali, ele já tinha errado ao pegar o dinheiro, ele já tinha tido a vergonha, o arrependimento, a confissão ali, e agora novamente nós iríamos colocar aquele irmão numa situação em que ele poderia novamente ceder? Então são situações que, quando a igreja vai eleger alguém para lidar com os recursos financeiros, ela precisa observar. Pastor não tem que lidar com dízimos e ofertas. Essa parte é lá da tesouraria, é da parte financeira. Mas o pastor, ele é a última palavra nas decisões da utilização do recurso financeiro. Porque às vezes a pessoa que está nessa área na igreja, ela se sente o próprio dono da igreja. Então ela quer controlar o pastor, ela quer controlar os ministros, ela quer controlar toda a igreja por meio da liberação ou não da verba. Então ela libera de acordo com os propósitos dela, com os objetivos dela. Está errado, irmãos. Está errado. Não se faz, a obra é de Deus. Por que eu digo que o pastor é a última palavra? Porque ele é o anjo de Deus administrando a igreja. Então, se você acha que ele não tem capacidade para ser a última palavra, então ele não tem como ser o anjo de Deus na igreja. Ou ele é, ou ele não é. Agora, ele sozinho, ele tem condição de fazer isso? Não. Por isso que tem que ter toda uma equipe para ajudar. Agora, uma coisa também, eu havia iniciado e desviei para outro ponto, é que tem que se ter o trato, mas a gente precisa saber que as coisas na igreja, ela tem toda uma base espiritual. Eu lembro que quando construímos o templo, que hoje é a sede de nossa igreja, o valor das entradas mensal da igreja
O que entrava mensalmente na igreja era o valor que nós tínhamos que pagar mensalmente ao empreiteiro que estava realizando a obra da igreja. Se a gente vai falar disso, uma pessoa que está muito ligada na parte administrativa, na parte financeira, vai falar: não existe condição de se realizar essa obra, não existe condição de se fazer essa aquisição. E aí realmente você está, do momento que você coloca dessa forma, você está ali limitando Deus, você está dizendo que o poder de Deus está limitado ali aquele valor, e aí nunca vai fazer nada, vai continuar sempre aquela coisa ali pequenininha. Por quê? Porque tem que se ter fé e esperança e a questão espiritual e a visão espiritual. Agora isso, irmãos, é com base no joelho e na oração, porque senão também chega qualquer pessoa com visão, levando a igreja para situações das mais espúrias possível. Eu cito um exemplo agora para a gente encerrar, de uma situação que eu lembro que eu fui visitar uma igreja e a igreja estava sem uma janela. Não tinha uma janela na igreja, porque o pastor tinha decidido que iam trocar todas as esquadrias. E aí, antes de fazer a campanha, antes de fazer o orçamento, antes de começar a receber recursos, a primeira atitude: vamos lá e retira todas as janelas do templo. Eu não sei se hoje eles têm janela lá naquele templo, mas durante muito tempo eles ficaram sem. Por quê? Uma coisa feita sem nenhum planejamento, sem nenhuma orientação, sem nenhuma direção, eu tenho certeza, da parte de Deus. Então, eu desejo que as nossas igrejas cada dia mais se aperfeiçoem nessa parte da gestão financeira, dos recursos que são entregados para a obra de Deus. E os recursos financeiros, eles não podem, irmãos, deixar, e principalmente eles devem contemplar a obra de Deus. Não adianta termos templos lindos e belos e ficarmos sentados dentro da igreja sem pregarmos a obra. E estar as pessoas aí no mundo morrendo, indo em direção ao fogo do inferno. Então o trabalho ele deve ser feito. Temos que honrar sim, temos que ter templos belos sim, porque afinal é o lugar onde louvamos e adoramos o nosso Deus. Mas em primeiro lugar está o reino, está a obra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos dirigindo, que o Senhor possa estar capacitando os nossos irmãos que são responsáveis por essa área tão difícil de se lidar. Amém.